Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Eu sou Ramiro Lobo. Eu, Nunes. E nós viemos nesse episódio falar sobre um setor da empresa. Eu não vou falar o setor mais importante para puxar a sardinha pro meu lado, porque eu também gosto da parte de desenvolvimento, mas é um setor que eu tenho um carinho especial. E a gente vai apresentar para vocês um dos setores que faz parte do coração da empresa. A gente vai ver que existem outros que fazem parte da estrutura, né, da estrutura do negócio da Hostnet, mas esse setor é muito importante e vocês vão conhecer parte dele nesse episódio do Hostcast. Então, se você gosta de desenvolvimento, chegou a hora de você escutar dois caras que são sensacionais aqui de dentro da empresa e você com certeza vai conseguir pegar muitas dicas e entender um pouco mais sobre o funcionamento interno de uma empresa de hospedagem. Então vamos com a gente. E eu tenho o prazer de receber aqui o Ramiro, que é diretor de desenvolvimento da Hostnet, um dos sócios, um dos donos, e o Eudes, que está desde o início da empresa, desde o iniciozinho, e hoje é o gerente de desenvolvimento da empresa. Então, nós vamos falar sobre desenvolvimento com as pessoas mais gabaritadas para falar do assunto. Eu queria começar essa conversa falando sobre as origens de cada um, não da origem da Hostnet, as origens de cada um. Vou começar com o Ramiro. Ramiro, como é que você decidiu ser desenvolvedor? Em que momento da sua vida, mais ou menos a idade e tudo mais, em que situação você estava e o que te fez decidir pela área de desenvolvimento? Eu tinha 15 anos e fazia escola técnica. Eu fazia, no caso, química industrial na escola técnica. Ah, não era informática? Não, naquela época não existia isso, né? Na nossa época, né? Não, na minha, porque você é bem mais velho que você. Então, não, mas a informática, foi no ano que eu entrei no segundo grau, começou a informática. Então você é bem mais jovem do que eu. Mas não tinha curso de informática, né? Então, tanto que o primeiro computador que eu usei foi aquele TK-82, alguma coisa assim. Uhum. E eu fazia curso, o curso que eu fazia era Química Industrial. E nós tivemos uma cadeira de computador, né, que chamava-se, sei lá, acho que era computação, não sei, que tinha um laboratório que tinha um monte de TK-82, ligado na televisão. E a gente aprendeu o BASIC. Eu usei o TK-90X. Não, o 90X veio depois. Foi o primeiro que eu usei, foi o 90X. Não, isso aí já era colorido, o 90X. Eu usei aquele da telinha verde, ligado na televisão e tal. E aí a gente fez um curso de BASIC durante, né, essa cadeira que a gente teve. E dali me encantei com aquele negócio, achei legal. Só que não tinha disquete, não tinha nada. A gente anotava, fazia um programa, anotava tudo no papel e depois digitava tudo de novo para ver ele rodar. Então era uma coisa meio... no laboratório da escola técnica não tinha fita cassete para gravar. Então assim, era caneta. Nossa. Chegava em casa, ficava escrevendo um script, né? Chamava de programa na época. E depois ia testar aquilo no computador. Porque não era compilado, né? Você interpretava o negócio. Aí dali, o que aconteceu? Surgiu uma vaga nesse laboratório para ser bolsista. E eu me candidatei, virei bolsista desse laboratório. E daí, depois, aí comecei a comprar um computador, comecei a aprender DBase, Clipper. E aí, foi embora. Larguei a química. O meu ia ser o contrário. Eu fiz curso técnico de informática e eu queria fazer curso técnico de química. Olha que bizarro. Você queria fazer de química? Queria. Porque eu tive uma professora na 8ª série que era de química, que ela era sensacional. A gente incentivava a gente a fazer experiência. Eu falei, é isso que eu quero. E aí meu tio me levou ao contrário, eu entrei para desenvolvimento. Eu até gostava do curso de química, mas assim, quando chegou a informática, quando eu pude ver que eu podia desenvolver, fazer um programa assim próprio, aquilo ali me encantou e realmente assim, naquele momento eu terminei o curso de química, porque tinha que terminar, a escola técnica está ligada ao segundo grau também, já estava ali, vamos terminar, mas dali em diante eu sempre rumei para a área da informática, entendeu? Show de bola. E peguei o início, né, porque isso aí foi bem o início também. E você, Eudes, o que te fez decidir pelo desenvolvimento? Pois é, a minha história é interessante porque eu não gostava de desenvolvimento, na verdade eu odiava desenvolvimento. Caraca! Então, assim, não teve assim nenhum dia que eu decidi que quero ser desenvolvedor. Na realidade, eu na escola técnica, eu evitava tudo relacionado à programação, estudava só para passar. E eu cheguei a confessar isso pro meu professor de programação. E eu nunca me esqueci dele porque ele falou para mim, você vai se arrepender disso que você está falando, eu tenho certeza que você vai gostar de programação um dia e vai até trabalhar com isso. Nossa! E aí, até terminar a escola técnica, eu não gostava de programação. Porém, eu entrei na Hostnet. Na época, comecei no suporte técnico, comecei a trabalhar no suporte técnico e depois eu comecei a trabalhar mais com infra, né?
Só que a nossa infra aqui na Hostnet tem um pouco de programação também, porque era no departamento de TI, estava começando na época, então tinha programação, tinha infra, mas eu fazia mais infra. Minha área era Linux, era um pouco de administração de redes. Dessa parte você gostava na escola? Sim, gostava um pouco, sim. Gostava mais do que Gostava muito mais de Linux, né? Inclusive, eu entrei na Hostnet como um fã de Linux, eu gostava muito de Linux. Então, no departamento de infra, eu acabava que eu programava também, né? E aí, nessa época também, eu comecei a fazer sites em PHP por conta própria. Sites de brincadeira, não era trabalho não, eu fazia site de alguma coisa, de algum filme, pegava foto, mas porque você site de PHP, mas no porque fundo eu gostava de fazer sites, eu não achava que eu estava programando. Entendi. Eu pegava o PHP e fazia um scriptzinho para o site funcionar, né? Entendi. Então assim, eu tava aqui trabalhando com infra e a cada dia mais programando mais, né? Um dia a parte de programação da Hostnet estava demandando e aí o Ramiro foi e me chamou para... Eu disse, você quer trabalhar só com programação? Eu disse, pô, eu quero. É PHP, é web, é esse negócio legal que todo mundo tá falando. Naquela época, o web estava, né, estourando no Brasil. E com isso aí eu quero ficar. E aí, no fim do dia, eu pensei, nossa, eu sou um programador. Caramba, que louco. É impressionante, porque é totalmente o contrário do que eu imaginava, do que as pessoas imaginam. Um gerente de desenvolvimento, ele sempre foi apaixonado. Foi como o Ramiro. Teve o primeiro contato e se apaixonou. Não, seu primeiro contato foi traumatizante. Eu não planejei isso. No seu segundo grau, você tinha tido quais linguagens? Você lembra? Na época foi Visual Basic. Já estava na parte mais visual, Delphi, Visual Basic, provavelmente. Visual Basic, né? Então, assim, só voltando ao que o Eudes falou, ele começou no suporte, depois, se eu não me engano, ele foi supervisor do CMBR. Isso. Aí ele ficou um tempo na infraestrutura, trabalhou na infraestrutura, e depois ele foi pro Dev. Então, assim, ele essa parte de tecnologia da empresa, ele pegou todos os departamentos que trabalham com isso. Bom, entendeu? que a experiência virou mais global, né? E aí eu acho que fica uma mensagem legal pro jovem, né? Por que o Eudes chegou até gerente? Já passou, assim, durante muito tempo, a gente contratou programadores já prontos. E já teve muita gente que veio, trabalhou no Dev, assim, excelentes programadores. Mas aí faltava o quê? O compromisso. O cara chegava atrasado, faltava, não dava satisfação, se achava, eu sou muito bom programador, eu não vou perder, e não é nada disso. O Eudes, desde o primeiro momento que ele entrou na Hostnet, ele sempre mostrou muito compromisso. Sim. E eu acho que, assim, você tem que ser o excelente profissional na tua área, mas também essa parte do compromisso é fundamental. E é o que os jovens muito pecam mais, né? Às vezes ele está aqui, eu sou programador, eu sou isso, aquilo outro, mas o compromisso do horário, ainda mais quando você trabalha com produto, que se der um problema, você precisa que o técnico, que o programador esteja ali presente no lançamento, por exemplo, né, para poder te ajudar. Eu costumo falar muito isso com os jovens quando eu estou dando aula, que a programação te dá um poder. Porque você manda na máquina. E como você ganha poder na máquina, você acha que você é poderoso. Exato. Só que a maioria esquece que ela também trabalha com pessoas. E a parte de pessoas tem que ser trabalhada também. Com certeza. Então, eu sempre procuro trazer isso. Essa tua mensagem é muito boa, muito pertinente mesmo. A gente não procura só um bom programador, a gente procura um bom profissional. E aí está incluso também o restante, que é o compromisso. Não é só ser um bom programador. Isso é importante, mas não é tudo, entendeu? E como é que você, Ramiro, chegou na Hostnet? Como é que você chegou à Hostnet? Eu não morei sempre no Rio. Quando eu vim morar aqui no Rio... A sua família é de Manaus, é de Manaus. Depois você foi para Fortaleza? Fui para Fortaleza, trabalhei muito no Nordeste, implantei sistema de jornais, desenvolvi um gerador de aplicativos que durante 10 anos eu trabalhei com isso. E esse gerador de aplicativo me permitiu ser conhecido. Entendi. Porque na época não tinha internet, né? E nós vendemos bastante, então eu participava de feiras, dava palestras sobre ele, entrevistas em jornais, revistas, e eu acabei ficando conhecido por conta desse aplicativo. E depois, essa mesma empresa, que eu fui sócio e a gente desenvolveu o gerador de aplicativos, a gente fez um sistema para jornais. Um sistema de circulação de jornais. E foi aí que eu conheci o Geraldo. Através do Fernando, que era meu sócio na época, conheci o Geraldo porque a gente tinha que seguir as normas do IVC. Porque
tinha uma parte de relatórios que eles tinham que mandar para o IVC e a gente tinha que entender das normas para que isso funcionasse. O que é o IVC? Chamava-se na época Instituto Verificador de Circulação. Sim. Agora, se eu não me engano, mudou o nome, é Instituto Verificador de Comunicação. Entendi. Acho que é isso. Ele audita os jornais, a circulação dos jornais e revistas. Entendi. Então, assim, na hora de você vender publicidade, você mostra o relatório do IVC que auditou, dizendo que você vende tantos jornais, entrega tantos jornais pagos, tantos gratuitos. E isso, né, é importante tanto para o jornal, quanto para a agência e quanto para o anunciante. Sim. E aí, dessa forma, acabei conhecendo o Geraldo. Quando eu vim para o Rio, vim fazer outros trabalhos no Rio, já não era mais sócio lá, no caso da Miro, eu lembrei do Geraldo, falei, vou fazer uma visita ao Geraldo, no IVC. Ver se ele não está precisando. Que é nesse prédio aqui, né? É, nesse prédio aqui, no quinto andar. Então eu falei, vai que ele está precisando de alguém para desenvolver algum aplicativo. Na época eu estava desenvolvendo como um profissional liberal. Vim visitar o Geraldo, tá precisando sim, disso aqui, não sei o quê. Aí tinha um sistema, não era por fazer, esse sistema estava em DOS e ele queria refazer esse sistema em Windows. Aí eu peguei esse trabalho para fazer. Dali surgiu a oportunidade da gente fazer a primeira auditoria de websites do Brasil. Né? Que na época não tinha Google Analytics, não tinha nada disso. E os portais, estava bombando a internet, os portais precisavam ser auditados para vender publicidade. Sim. E acabou que o Geraldo chamou o Michel também para fazer parte desse projeto. Não, o Michel ainda estava em Fortaleza? Não, o Michel veio comigo pro Rio. Quando eu vim pro Rio, o Michel veio também. Aí o Michel trabalhava na Módulo e aí nas férias a gente chamou o Michel para fazer uma parte desse sistema. Só que acabou que o Geraldo gostou muito do Michel, não sei o que, tirou o Michel da Módulo, foi pro IVC e a gente desenvolveu a auditoria de website. Isso dentro da IVC? Dentro do IVC. Nessas reuniões que nós fazíamos com os portais para decidir as normas técnicas, essas coisas, o Cauê trabalhava no Lance e ele que ia para as reuniões pelo Lance.net. Que era um jornal, uma publicação. Uma publicação. No caso, o Lance.net é online, né? Não acho que tem o Lance também, tem o Lance impresso. E conhecemos o Cauê aí. Então, foi o primeiro contato que a gente teve com o Cauê, foi ali. Nós saímos do IVC, né, por diversos motivos, eu, o Geraldo e o Michel montamos uma empresa, que foi a Digerati. E nós já conhecemos... Que veio aqui pro 14º andar. Já de cara, ou não? Foi. De cara veio pro 14º andar. A minha irmã também trabalhou no IVC, a Michele. E por acaso, o Cauê namorou com a Michele. Nossa. Então, assim, acabou que a gente passou a ter um contato com o Cauê. Quando a gente veio pra cá, que a gente abriu a Digerati, sobrava espaço, porque era pouca gente, tinha espaço. Sim. O Cauê tinha acabado de abrir a Hostnet, naquele esquema que ele te contou aqui no outro Hostcast, que ele ficava aqui no Rio, lá na casa dele, o sócio dele lá no Sul, o outro em Belém. E aí ele viu aquele espaço e falou, me aluga esse pedaço aqui, entendeu? Que eu preciso contratar um pessoal para fazer atendimento, não sei o que e tal. Aí alugou aquele pedaço. E aí a gente começou a compartilhar data center, começou a compartilhar o mesmo espaço, começou a entender do negócio dele, a entender do nosso. E naquela ocasião que a sociedade com os outros sócios não estava muito bem, aí a gente resolveu conversar e ver uma forma de trazer a parte dos outros sócios para dentro da Digerati, da Hostnet, de comprar de alguma forma. E o Cauê ficou como sócio, e aí a gente seguiu esse novo caminho, né? Vocês acabaram sendo muito conselheiros do Cauê nessa fase, né? De ajudar ele a fazer a conta. Ele contou isso no próprio Hostcast. Pra quem não ouviu o Hostcast, o primeiro episódio dessa 4ª temporada foi uma entrevista. Eu conversei com o Cauê desse surgimento pelo lado dele. Agora a gente tá conversando pelo surgimento pelo outro lado, né? A gente tá entendendo mais ou menos como é que as histórias se uniram. Isso é bem legal. O engraçado nessa época é porque o Cauê chegou e falou, olha... A gente está querendo vender a Hostnet, eu acho que a DigiWeb queria comprar, ele falou, a DigiWeb quer pagar tanto, mas está pegando numa situação que eles não querem que a gente trabalhe mais com host durante 3 anos, eu não lembro exatamente. Aí eu falei, Cauê, por que a gente não compra? Ele, não, mas como é que a gente compra? E o dinheiro? Eu falei, vamos fazer um exercício, a gente chamou o Geraldo, vamos fazer uns exercícios aqui e vamos ver como é que a gente consegue comprar. E a gente fez uma proposta parcelado, só que assim, a nossa proposta, qual era a vantagem da nossa proposta? Ela era um pouco maior, porque era parcelado, lógico, mas a gente liberava os outros sócios
para trabalhar com hospedagem. Tanto que cada um seguiu o seu caminho e já foi logo abrindo outra empresa. Então, assim, geramos 3 concorrentes ali, né? Isso aí. Essa ajuda de vocês... E assim, pra gente não tinha problema. Eu acho que o mercado é grande o suficiente para não ter que ter essa situação, você não pode mais trabalhar com host. Concordo. Confiávamos o suficiente para saber que eles não iam pegar a carteira de cliente, até porque nós tínhamos que pagá-los também, nós dependíamos da carteira de cliente. Então, a gente sabia que isso não ia acontecer. E por isso nós conseguimos comprar. Porque nós demos a liberdade que eles queriam e que outros compradores não queriam permitir. Você deu um benefício que ele estava esperando. Talvez não o dinheiro pesado de uma vez só, mas o benefício de continuar trabalhando. Isso é bem legal. E logo depois dessa compra, o Eudes chegou na empresa, não foi, Eudes? Exatamente. Eu cheguei logo quando isso aconteceu. O Hostnet estava realmente começando com essa nova carteira de clientes. Então, o Hostnet começou aquela fase de precisamos aumentar a equipe, trazer mais gente. Isso aí. Né? E aí, um grande amigo meu foi chamado, veio para cá e a gente estudava junto, o Daniel. O Daniel, que hoje é Tuiuiu. Exatamente. O Daniel que trabalhou no marketing, depois foi... Aí eles abriram a Tuiuiu. Na realidade, o Daniel começou que nem eu. Ele trabalhou no atendimento, depois foi pro marketing, depois foi pra Tuiuiu. Isso é muito legal do nascimento da empresa. Vocês que estão ouvindo, vocês não estão vendo a minha cara. Eles me contando, eu fico sempre com a cara de tipo bobo alegre, sabe? Caramba, que maneiro. Que é legal pra caramba você conseguir ver o surgimento das coisas e o quanto se caminhou até chegar aqui. Porque hoje é fácil se afastar e falar assim, olha lá, a Hostnet é uma empresa com tantos mil clientes, é uma empresa, na cabeça de todo mundo, é uma empresa milionária, multimilionária. Não, cara, tem um crescimento, tem uma evolução. Não chegou aqui do nada. E a sua vida também é assim. Todo mundo, tudo na vida tem um crescimento e até chegar onde tá. Isso é muito legal. Então o Eudes veio pela indicação do Daniel, que já estava aqui, e vocês dois trabalhavam no suporte. Deixa eu fazer uma pergunta antes, Eudes, só uma curiosidade. Foi o teu primeiro emprego? Foi, porque antes eu só fazia estágio. Legal. E aqui você já chegou empregado, não foi... Não, comecei estagiando. Estagiando. Beleza. E você já tinha feito algum estágio anterior? Já. Então, entendi. E aí você chegou e a indicação do Daniel te levou ao suporte, não foi isso? Exatamente. O Daniel, como eu falei, eu não gostava de programação, mas eu gostava de Linux. Sim. E no estágio que eu trabalhava com Linux lá. Entendi. E aí o Daniel chegou e me falou, fui chamado para uma empresa, fui contratado e acho que você ia gostar de lá, e eles adoram Linux e eu mexo com Linux todo dia. Aí eu, vou lá, conversar lá, vou ver essa contratação aí. E aí o Daniel conversou na época com o Cauê, com o pessoal daqui, e entrei rapidinho. Legal. Uma curiosidade, agora ele falando que na questão de mexer com Linux, porque até hoje o atendimento, o desktop lá do atendimento é Linux. Isso tem vários motivos. Primeiro que todas as nossas aplicações são web, então não tem necessidade de ter um Windows lá para eles. E segundo que, assim, a gente economiza, por exemplo, tempo. Porque vírus não tem. Sim. Se fosse tudo Windows, ia estar lá formatando, tirando vírus. Então, assim, ele lembra disso e às vezes até esqueço, mas todo atendimento, até hoje, ainda usa Linux nos seus computadores, entendeu? Sim. É verdade. E naquele tempo era interessante porque o suporte técnico naquele tempo não era só atendimento. A equipe toda mexia realmente nos servidores Linux. A gente logava no servidor, a gente criava as contas no servidor, deletava a conta no servidor, criava e-mail no servidor. Não tinha painel de controle. Não tinha sistemas ainda. O suporte fazia tudo na mão, né? O suporte fazia tudo mesmo. Caramba. Entendeu? Então, quem soubesse Linux, melhor. Quem não soubesse Linux... Tinha que aprender. A Hostnet ajudava a ensinar, a Hostnet ensinava. Legal. Daniel chegou aqui sabendo muito pouco Linux, só o que a gente sabia da escola. E ali eu já vi a semente da Hostnet de ensinar as pessoas. A Hostnet sempre se abriu a ensinar novos funcionários. Sempre. Isso é bem legal. O Eudes me lembrou de uma coisa assim. É porque a gente tem um painel hoje e se faz praticamente tudo do painel, a gente esquece que não tinha. A gente esquece que tudo aquilo... Eu não sabia disso. O máximo que acontecia no início era o cliente pedia uma coisa pelo painel, na verdade ele estava abrindo um ticket para o suporte fazer na mão, entendeu? Exatamente. Isso foi durante muito tempo. Quando a gente pegou a Hostnet, não tinha praticamente sistemas. Caramba. E a gente teve que sair e desenvolver tudo isso. Tanto que hoje o atendimento faz bem menos coisas que fazia, porque o cliente consegue fazer praticamente tudo pelo painel. Então, e é a principal ferramenta que eu acho do Dev é o painel de controle, né? Show de bola.
Vocês tocaram num assunto que me fizeram perceber uma coisa. Quando a gente visita algumas empresas de tecnologia, existe o setor de TI. Vocês são um setor de TI, mas não são o setor de TI. Na Hostnet, eu percebo que a TI é dividida em duas partes. Eu queria que vocês explicassem melhor o que acontece e o motivo do porquê essa separação entre dev e infra, que são áreas de TI, mas que são até, inclusive, fisicamente separadas dentro da empresa em andares diferentes. Aí a gente precisa falar um pouco da história. Sim, né? Claro. Com essa nova formação da Hostnet, dos sócios, nós temos aí o Geraldo, né, que cuida da parte administrativa, o Cauê, cuida do marketing e atendimento, e tínhamos eu e o Michel, ambos técnicos. Só que o Michel sempre foi pro lado da infraestrutura. Ele sempre gostou mais desse lado. E eu sempre gostei muito do lado de sistemas. E aí a gente acabou fazendo essa divisão exatamente para que ele se foque com a equipe dele no que ele sabe melhor, do que ele faz melhor, e eu consiga me focar junto com a minha equipe no que a gente sabe fazer melhor, entendeu? E isso é bem legal, porque se você conversar com as duas equipes, se você conhecer, você vai perceber que realmente tem uma diferença muito clara. Eu acho que o Waves pode ajudar a falar nisso. Assim, o cliente hoje, quando ele pensar no site dele, então, tudo que ele pensar de segurança do site dele, o backup que está sendo feito, os protocolos que estão configurados... O site que está sendo espelhado na CDN... aquilo que ele não consegue ver, que ele não consegue enxergar... É infra. É a infra que está cuidando. Quando ele entra no painel de controle, ele faz o site dele lá pelo web fácil, entra no webmail, aquilo que ele está conseguindo enxergar é o dev que fez. Entendi. Então, isso assim, legal. Toda a parte de infraestrutura, data center, segurança, a gente não se mete, não tem nada a ver com o dev. E toda a parte que tem um sistema, inclusive até sistemas que ele não enxerga direito, como a cobrança, o boleto que chega, e isso faz parte do dev. Entendi. Então a diferença é mais ou menos... Foi criada porque, na realidade, tem 2 sócios técnicos, e acabou que isso, eu acho que foi muito benéfico. Sim, porque cada um tá na sua praia mesmo. Por exemplo, quando a gente foi habilitar aqueles protocolos de segurança de e-mail e tudo mais, o dev, ele implementou isso, porque vai aparecer a chavezinha lá e tal. Mas, como você falou muito bem, a parte invisível, a parte pesada da coisa, tem um setor preparado para isso. E assim, não que na infra não se desenvolva, né? Na infra tem se desenvolvimento desenvolve lá também. E eles trabalham nessa integração desses serviços. E os setores de vocês conversam também, né? Obviamente, para poder, né, integrar uma coisa a outra, né? O Will pode falar bem dessa parte. Tem uma integração, não é o mesmo departamento, mas a integração total, o diálogo, né? Os processos de comunicação até são bem organizados, né? Surge uma coisa lá que tem que ser terminada aqui ou vice-versa, então os processos terminam, tem as reuniões até em conjunto, então tudo funciona. E é interessante, assim, eu que participei da história toda, é bem legal porque a gente entender que não foi um dia que a empresa levantou uma norma e separou esses departamentos. Sim. Isso aconteceu naturalmente. Ao longo da história, a gente percebeu que era legal trabalhar assim. Primeiro porque, naturalmente, a questão do conhecimento dos sócios, mas também porque foi natural. Então, quando começou, como eu falei, todo mundo fazia tudo. Né? Até Cauê mexia no servidor, ele tinha acesso ao servidor, se ele precisasse, ele criava uma conta no servidor, todo mundo. E até que depois, com o tempo, foi tendo pessoas que programavam e mexiam com infra, como eu. Depois, pessoas que só programavam, pessoas que só faziam infra. Então, com o tempo, o dev e a infra já estavam funcionando independentemente e muito bem com as suas especializações. Nessa época do início, nós trabalhávamos juntos. Não tinha, assim, divisão. Nem na mesma sala podia ser metade para lá infra, metade... Não, aqui está um cara da infra, aqui do lado está um cara do dev, depois tem outro cara da infra. Não tinha essa divisão. Sim. Mas, ao mesmo tempo que não tinha a divisão de departamento, as funções eram bem definidas. Quem trabalhava com a parte de infraestrutura, trabalhava com a parte de infraestrutura. Já tinha essa divisão. E aí depois, a empresa foi crescendo, a gente acabou separando os 2 grupos e a coisa ficou bem mais clara para todo mundo, entendeu? É legal. E a gente conversando antes, vocês estavam explicando uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, a infra, quando ela vai implementar, sei lá, a segurança de e-mail, o backup automático, o que ela passa para vocês do dev é simplesmente a API falando, quando você quer chamar essa funcionalidade, só chama isso daqui e a gente faz o resto. Exatamente. E da nossa parte, a gente não tem que saber o que está escrito ali dentro daquela API, qual é o banco de dados que acessa, qual o servidor, senha para acessar, nada daquilo. Inclusive, se amanhã eles resolverem mudar alguma coisa, mudar uma configuração, eles vão fazer alteração e para a gente não tem a menor importância. A chamada vai ser a mesma, entendeu? Exatamente. Contanto que não mude a chamada, o que ele vai fazer lá dentro...
Pode acontecer, já aconteceu, mudou muito o protocolo, alguma coisa, a gente fez uma API nova. Aí eles pedem para a gente trocar a API. Nós mesmos já criamos APIs novas e já tivemos que trocar várias chamadas. Errado. Normalmente não é. Então, assim, se eu uso, vou te dar um exemplo, se eu uso uma API lá para criar o DNS, uma zona no DNS, se ela tem no painel, tem no sistema administrativo também, ou tem em qualquer outra aplicação, é a mesma chamada. Sim. Então, aquilo, o que mudar por trás não vai fazer muita diferença para a gente, entendeu? Vai continuar funcionando do mesmo jeito. Legal. E isso é bem legal. Isso traz uma agilidade muito grande também. Porque nós também temos as nossas APIs, que às vezes alguém vai fazer uma chamada, por exemplo, numa API de cobrança, ele não sabe como está funcionando a lógica ali dentro, ele precisa tirar um extrato de um cliente, vai lá, vai buscar, não sabe nem a senha do banco de dados. Isso é legal. É como se fosse assim, pro público leigo, é assim, você precisa imprimir um boleto. Você não vai saber que parte tá as coisas no boleto, que você vai imprimir a logo em cima. Não, você fala assim, manda um boleto para mim, e o boleto chega. É essa simplicidade que a gente está trazendo para a parte de desenvolvimento. Né? Quando eu falo assim, ele não tem que ter a senha nem do banco de dados, mas ele tem que ter uma senha para acessar a API e o direito de acessar a API. Né? Tem todo uma forma de trabalhar. Privilégios, né? Exatamente. Muito legal. E hoje, o setor de dev, ele é meio um setor integrador, né? Explica um pouquinho isso pra gente. É o que acontece, Guanabara. Por exemplo, agora, recentemente, nós tivemos que fazer uma mudança no esquema de boleto. Então, assim, essa mudança veio a partir do sistema de administração. A gente tem que atender o sistema de administração e mudar o formato do boleto lá no nosso sistema. O Cauê precisou fazer lá numa época o cupom de desconto para poder facilitar a vida dele. Ele foi lá, solicitou, porque o cupom de desconto tem a ver com o quê? Com o produto. A gente foi lá, criou um sistema de cupom de desconto, ele pediu alterações, fizemos a integração das alterações que ele pediu, tá lá. Suporte. O suporte é nosso cliente, assim, fiel. Toda vez que o suporte precisa, tá dando muito problema nisso, tá dando trabalho pra gente resolver. Tem como automatizar isso no painel de controle? Porque aí são vários chamados a menos para eles, entendeu? E o suporte praticamente, eu acho que lidera nossos pedidos, né, Eudes? Sim. Em termos de empresa, dos departamentos. A própria infra. A infra prepara todo um produto novo, tá bacana, tá bonito, a gente precisa integrar na cobrança. Ele tá transparente, né? Você só tem que dar uma cara para aquele negócio. A gente tem que colocar ele no painel de controle, tem que colocar na cobrança, entendeu? Sim. Então, assim, no final, a gente acaba atendendo os outros departamentos, mas nós temos os nossos produtos também. Sim. Então, assim, se você olhar lá, o Webmail é um produto do Dev, o próprio painel, o Web Fácil, toda essa, como é que eu posso te dizer? Essa cultura do desenvolver dentro da Hostnet os próprios produtos. A gente não tem um produto terceirizado, a gente não busca desenvolvimento com terceiros, entendeu? A gente desenvolve tudo internamente, seja na infra ou no dev, mas todos esses produtos, que se você procurar outros provedores de hospedagem, a maioria deles usa webmail de terceiro. Isso. Painel de controle. Painel de controle de terceiro, com sistema de cobrança. Verdade. E por falar desse assunto da Hostnet desenvolver tudo aquilo que ela utiliza, a minha visão da Hostnet desde que eu cheguei na empresa foi: essa empresa é legal, primeiro, ela é legal porque ela ensina os clientes, ensina os clientes e ensina os funcionários internos. A educação é uma coisa importante aqui dentro. E outra coisa, eu acho muito legal o desenvolvimento próprio. Muita gente, quando eu cheguei na Hostnet, eu comecei a fazer podcast e tudo mais, o cara, porque o painel deles é qual? É o cPanel? Não, é próprio. E aí o pessoal ficava falando, nossa, mas próprio? Por que não usa o cPanel? Eu tô aqui na frente dos dois caras que podem me responder isso. Por que não utilizar outra ferramenta, ou uma ferramenta de terceiros, ou algo que já não está pronto? É fácil de responder. A resposta até é um negócio que está em voga hoje em dia. Experiência do usuário. Isso aí. Nós fazemos o painel de forma que ele fique o mais fácil possível para o usuário utilizar. Então, vou te dar um exemplo. Certificado SSL. Certificado SSL é uma coisa complicada. Normalmente, o cliente ele vai numa certificadora SSL, né? No caso, estou falando de certificado próprio, aquele que tem a tua marca, o teu nomezinho. Sim. Então, você vai numa certificadora SSL, compra, e aí você tem uma burocracia ali, um e-mail que você tem que responder, né, para garantir que o certificado é para você mesmo. Aí você vai pegar esse certificado e entregar para o seu provedor de hospedagem. O provedor de hospedagem normalmente vai ter um processo interno que vai entregar para um administrador de rede, que vai instalar, retornar e tudo mais. Tudo feito manualmente, como era a Hostnet antigamente. E como é feito em muitos lugares também. Por quê? Até porque hoje, o processo de instalação de certificado, compra
né? Compra, autorização e instalação de certificado é um processo complicado. No painel da Hostnet, você faz isso com poucos cliques. A gente já tem, o nosso painel já é integrado com um fornecedor. Então, o cliente entra no nosso painel, compra o certificado, paga o certificado no painel ali na hora com cartão de crédito. A gente chama o fornecedor já dá o certificado e o nosso próprio painel já pega o certificado, chama as APIs da infra, que o Ramiro citou, instala o certificado e em questão de 1 hora o certificado está funcionando. Coisa que não seria perto do possível... Sem interação humana. Sem nada, né? Sem interação humana, tá? Isso é legal. Então, por quê? Porque a gente estudou esse processo, a gente percebeu como é que é mais fácil fazer e a gente botou a mão na massa e vamos fazer. Isso é muito legal, né? E nenhuma dessas soluções que existem aí no mercado tem essa integração tão rápida. E não é só isso, né, Guanabara? Quando você pensa dessa forma, qualquer coisa que a gente queira integrar no painel de controle, pra gente é fácil. O painel foi feito internamente. Qualquer recurso que o Wildes queira colocar de novidade lá no webmail, é fácil, ele pega lá a equipe que trabalha com webmail, desenha a ideia como tem que ser e eles vão implementar. Se fosse de terceiro, você até conseguiria implementar. Mas aí vem uma atualização do terceiro e se você não fez aquilo de forma correta, em forma de plugin, vai perder o que você fez, vai ter que fazer de novo. Então, assim, tem uma série de complicações. Você acaba dependendo também de outros, né? Aqui não, aqui é tudo próprio. Então, a gente conhece, sabe exatamente onde vai mexer, como. E quando eu falo, e quando a gente aqui tá falando, você que tá ouvindo, quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Desde o sistema de atendimento, você quando é cliente abre um chamado, o sistema foi desenvolvido pela Hostnet, o painel de controle, quando você acessa o painel de controle, também foi desenvolvido pela Hostnet. A parte interna da empresa, a parte de gerar cupons, como foi citado aqui, é tudo desenvolvido por vocês, né? Exatamente. Todas as ferramentas, os aplicativos, as aplicações que nós usamos são desenvolvidos internamente. Mas eu já escutei algumas piadinhas por conta dessa afirmação aqui, agora eu vou tentar pegar vocês no negócio. Muita gente já me perguntou, a Hostnet fica aí se vangloriando de desenvolvo tudo, mas o e-mail marketing não é. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, Aí, ó, ficou sem graça, Não, isso tem uma explicação. Tem, com certeza. O e-mail marketing sempre foi muito pedido pelos clientes. O cliente, ele não quer ter a hospedagem aqui com você e, por exemplo, o e-mail marketing em outro fornecedor. Ele quer ter tudo na mesma empresa. E nós fizemos a opção de não desenvolver um sistema de e-mail marketing, né? Nós somos especializados em hospedagem. Sim. Como resolver? Buscamos uma empresa também especializada em e-mail marketing. No caso, nós somos especializados em hospedagem, buscamos uma empresa especializada em e-mail marketing, que também tem um bom painel, que tem, por ser especializada, por desenvolver sua própria tecnologia, tem um bom atendimento. Isso. E nós não escondemos isso de ninguém, a marca está lá. Você, quando compra, você sabe que você está comprando pela Hostnet, mas o produto final é da Dinamize. Sim. Então, assim, integramos isso junto ao nosso painel. Eles também funcionam com API, então eles passam para vocês e vocês integram uma coisa com a outra. Exatamente. Apesar de que eles têm o painel próprio, né? Na hora que o cliente vai usar, abre o painel deles. Mas tudo isso foi testado, tudo isso foi avaliado. Nós não avaliamos só essa empresa, avaliamos várias empresas. Essa foi a que tinha o perfil que nós queríamos para poder fornecer um produto para os nossos clientes. Mas foi mais a questão de que nós não iríamos desenvolver mesmo, não tínhamos projeto para isso, mas o cliente queria, era uma necessidade do cliente. A mesma coisa, Guanabara, o certificado digital. Não é meu, eu vendo o certificado que é de terceiro. O domínio. Eu ia falar domínio agora. Então, assim, aí vem a integração de produtos. Mas os sistemas continuam sendo nossos. Só que esse eu estou vendendo um produto de terceiro, como o domínio. O domínio é um produto de terceiro. Na verdade, a Hostnet não desenvolveu o sistema de e-mail marketing, mas desenvolveu o sistema de integração da Hostnet com o e-mail marketing para que ele se torne não transparente, porque o painel muda realmente, a interface muda, mas é tudo integrado. Até, inclusive, vou puxar a sardinha pro meu lado também, até os tutoriais são integrados. Eu integro uma coisa com a outra, ensinando o cara até chegar num ponto. Falar, ó, dá a mão aqui, ó. Você vai chegar aqui no painel, agora você tá na casa dos outros. Vai lá e agora ver como é que funciona o negócio. Mas, mesmo não sendo da Hostnet, para quem ainda não experimentou e está querendo dar uma olhada no e-mail marketing, o da Dinamize é, assim, um dos mais conhecidos no Brasil e agora no mundo, né? Porque tá indo para os Estados Unidos, tá indo lá pro negócio. Então, assim, você não tá apoiando uma empresa sem experiência. É
uma das maiores empresas de e-mail marketing do Brasil, né? Já era conhecida quando nós fizemos a parceria, né? Sim. Então, assim, e esse foi inclusive um dos motivos, né? Porque já tinha mercado, já era conhecido. Né? E avaliamos outras empresas realmente, mas assim, o perfil deles é muito parecido com o perfil da Rochenet, nessa questão de se focar num produto, entendeu? A filosofia das duas eu vejo, sempre que eu encontro com o Abbott lá, a filosofia da Hostnet e a filosofia da Dynamize se parecem bastante. Mesmo o mercado sendo ligeiramente diferente, mas elas se parecem. Adicionando também um pouco, é importante lembrar que uma coisa é desenvolver tudo por motivação estratégica. Outra coisa é reinventar a roda. Exatamente. Reinventar até a roda por teimosia, não é né? inteligente, exatamente. Estratégica é uma coisa, teimosia é outra, né? Com certeza. A Dynamize é uma empresa especializada em e-mail marketing. E-mail marketing não é só você pegar uma lista de e-mail e enviar. Isso aí. E-mail marketing você tem que ter vários IPs para você controlar o envio de e-mail, você tem que ter controle para te resguardar para que o sujeito não envie spam. Existem vários controles de segurança. A forma do cara sair, né? Você clicou lá, ele sai. Eles têm que ter todo um departamento de administradores que ficam monitorando o envio de e-mail, entendeu? Eles têm servidores especializados em envio de newsletter, que é diferente de envio de e-mail. Então, por que você vai reinventar a roda se você tem ali uma empresa ou um serviço que vai oferecer? E que fala o mesmo idioma que você, né? Que fala mais ou menos a mesma língua, né? É como se a gente fosse sentar aqui e resolvesse fazer uma solução de loja virtual, quando já existem soluções como o Magento, que é líder mundial em loja virtual. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o Magento e facilitamos para o usuário poder usar o Magento. Isso é legal. E assim, eu não sei se foi a primeira, até porque eu também não tenho tanta experiência assim, em outras empresas, mas eu tenho certeza que foi a primeira que fez com extrema qualidade. Porque, por exemplo, hoje, antigamente não, mas hoje toda empresa de hospedagem tem um instalador lá. Você clicou, ele instalou o WordPress para você. Mas qual é o tipo de preocupação que a Hostnet tem? Só instalar o Word? Apertou ali, ele copiou os PHPs para lá e acabou. Pronto, tá funcionando. Essa é a preocupação? Não, essa não é a única preocupação. Inclusive, já veio pessoas falarem comigo que existem instaladores, não só no Brasil, mas em outros lugares. A solução não é única, não é só a Hostnet que tem. Não. E tem instaladores com 180, 200 aplicativos. E o nosso não tem 200 aplicativos. Por quê? Porque é um número que não significa nada. O cara, ele contrata a empresa, não, mas ele tem 200 aplicativos. Quando você vai usar? Um só. Mas ele tem 200, pô. Mas desses 200, 150 são aplicativos antigos, pequenos, com uma péssima experiência do usuário, sem atualização, com bugs, com problemas de segurança. Verdade. Então, a gente tem aplicativos que nós fizemos o estudo de mercado, fizemos o estudo do perfil do cliente e colocamos aplicativos que os clientes utilizam e que a gente faz todo o monitoramento, a gente controla as atualizações, a gente verifica se a comunidade do aplicativo é uma comunidade boa, é uma comunidade atuante, se eles têm preocupações com a experiência do usuário. E o legal é que a Hostnet... Tudo isso tem que ser observado. O legal é que a Hostnet, eu já vi várias vezes acontecer, não tem problema nenhum em falar assim, esse aplicativo não faz mais parte do instalador de aplicativos. Sim. Porque ele não tá mais dando suporte, ou nenhum cliente instalou. A Hostnet, ela não quer um número. Exatamente. Eu quero 200. Não, tem que chegar no 200. Não. Hoje são quantos? Por falta de 60 a 70. Já foi um pouco mais, não foi? Já chegou. Mas a gente perdeu esse interesse de número. Agora é a qualidade. E uma coisa que, completando o que o Edson falou, que é importante, além de tudo, a instalação é personalizada. Porque se você pegar o PrestaShop, você já instala ele com o plugin dos correios, dos meios de pagamentos, inclusive plugins desenvolvidos pela Hostnet para poder personalizar, tema desenvolvido pela própria Hostnet para personalizar, todos em português. Uma coisa que ninguém tem, a maioria, os principais, tem vídeos com o professor Guanabara ensinando a utilizar esses aplicativos. Textos pelo Ricardo Textos pelo Ricardo. Você pode tanto ler o tutorial ou assistir a aula. Legal. E ninguém oferece isso. Não. É isso que todo mundo, quando vem falar comigo, qual é o diferencial da Hostnet? Porque eu vi que a Hostnet é ligeiramente mais cara do que a empresa. Falei, cara, olha só, presta atenção. O que tem lá, que eu gosto pra caramba, é essa coisa de... Eu vou te ensinar. Você não sabe fazer? Eu vou te ensinar. Você não sabe... Porque tem empresa que é assim, você não sabe fazer? Eu vou fazer por você. Na Hostnet, não. Você quer fazer? Eu vou te ensinar. Se você não conseguir fazer, eu faço pra você. Porque o suporte aqui é nota 10 também.
Então, isso é que é o legal, você acreditar que a educação, que ensinar as pessoas a usar uma ferramenta é muito útil. E você falou de plugin, por exemplo, plugin desenvolvidos pela Hostnet. Vários desses plugins desenvolvidos pela Hostnet são disponibilizados gratuitamente para qualquer um utilizar. Do WordPress eu sei que tem 1 ou 2 que... Sim, já fizemos plugins e temas também. Sim. Totalmente livres para qualquer um usar. Algumas coisas não são internas, mas não, é livre. Não é só open source. Não é só plugin e tema, não. A Infra mesmo tem várias coisas que foram colocadas em open source. Inclusive, eu não lembro, eu acho que foi, não sei se foi o WatchCat que depois teve uma distribuição do Linux que integrou na distribuição. Tem distribuições do Linux que integraram coisas desenvolvidas pela Infra. Legal, né? Open source, completamente open source. Não, isso é... Porque a galera que desenvolve, ela fala assim, não, porque desenvolver é fazer o meu software ficar pra mim, abraçar ele e ficar abraçado. Não precisa ser isso. Se a comunidade te ajuda, você ajuda a comunidade. Isso é legal na área de desenvolvimento, principalmente PHP, né? Você falou agora há pouco. Tem empresa que você não consegue fazer, eu vou fazer para você. Na realidade, assim, mais ou menos. Tem duas situações. Você não consegue fazer? Então chama um técnico que eu também não vou fazer para você. É verdade. Você não consegue fazer? Eu vou fazer para você, mas custa tanto, tá? É verdade. Então, assim, a Hostnet, ela procura ensinar o cliente. Ela quer que o cliente tenha a liberdade de conseguir fazer sozinho. Sim. Para ficar independente, na realidade, entendeu? Legal. E uma coisa que é interessante, nós nos preocupamos tanto com a educação do cliente, né, e com o treinamento, que eu acho que é uma particularidade da Hostnet, porque a área de treinamento, ela não está só conectada ao marketing da Hostnet, ela também está conectada à diretoria do Ramiro e à minha gerência. Sim. Né? Então, por quê? Porque nós fazemos o produto, então a gente já começa fazendo o produto sabendo que o processo do nosso desenvolvimento do produto, ele vai terminar com o treinamento. Legal. Não, isso é muito legal. Nós não pensamos em produto se a gente não já pensar junto num plano de criar um curso de treinamento ou de criar tutoriais. E que não era assim. Quando eu cheguei aqui, não era. Eu escutava muito de muita gente. Agora vai direto no eu e diz, preciso disso, disso e disso. E é desenvolvido, acaba saindo em conjunto, né? Sim. E muitas vezes que estou pensando em sair a versão nova tal. Sim. Liberam para mim, eu vou lá utilizando. Isso é legal. Muitas vezes a gente segura o lançamento de um produto porque só vai sair se o projeto de criação do treinamento sair junto. Então, meu trabalho começa com a concepção do produto e termina com o treinamento. Muito bom. A gente tem falado do treinamento. O treinamento é legal lembrar assim, que essa parte de treinamento não está focada só no cliente. Está focado também nos funcionários da empresa. Muito. Por exemplo, o Eudes tem curso de PHP que ele, não sei de quanto tempo, mas ele monta a turma lá do suporte, prepara o pessoal. Até porque o suporte, às vezes, tem que resolver alguma coisa de um cliente, ele tem que mexer no PHP. Então, a Infra tem cursos, o Eudes tem curso. Nós temos um professor de inglês dentro da empresa para que os funcionários que queiram possam estudar inglês dentro do seu horário de expediente, não é fora não. É verdade, não precisa o cara sair do expediente, tá dentro o David está sempre ali no cantinho. Basta que ele tenha o desejo, vai lá com o David vai encaixar ele numa turma e vai marcar data e hora, ele vai sair da mesa dele e vai para lá, vai para o treinamento. Então isso faz parte da cultura da empresa, essa questão de treinamento. Não é só a visão para o cliente, mas da interna também. Muito bom. Antes de encerrar, eu como professor, eu não consigo não fazer esse tipo de coisa, não fazer esse pedido para vocês. Eu queria que cada um de vocês desse um conselho para um cara que tá ou querendo entrar na área de programação ou prestes a desistir dela. O cara tá no desenvolvimento, ou tá querendo muito, ou não tá querendo nada. Que tipo de conselho você dá pra pessoa que quer entrar pra área, que quer investir na área de desenvolvimento? Bom, com relação a isso, eu tenho 2 recadinhos rapidinho pra gente fazer, que eu poderia dar. O primeiro recado é aquilo que eu falei. Eu não gostava, quando eu estudava programação, eu não gostava. Mas é por quê? Porque programação você tem que focar na aplicação. Não na linguagem, né? Exatamente. No meu tempo, quando eu via web... Quando eu vi o que o Ramiro fazia na web com na Hostnet, aquilo me encantou. Quando eu fiz um site funcionar na web e eu entrei no endereço do meu site, vi meu site lá na web funcionando, aquilo me encantou. Então, da noite pro dia, eu virei programador. Então, programação não é você só sentar no computador e programar. Hoje, por exemplo, você tem um aplicativo no teu celular, aquilo é programação. Desenvolver um jogo é programação. Claro, tem design também em jogo, mas é programação. Então, foque na aplicação. Programação tem muitas maneiras de te encantar. Você quer fazer um robô com inteligência artificial? O robô é hardware, mas a inteligência artificial é software, é programação. O segundo recadinho rápido que eu daria
está relacionado com a carreira. O programador, essencialmente, ele é um codificador. Ele senta na frente do computador e codifica. Mas empresas não contratam codificadores, empresas contratam profissionais. Então não adianta você achar que você é o hacker que vai ficar num quarto escuro programando, que não é assim que funciona. Tem que ter humildade, tem que ter compromisso, tem que ter comprometimento, tem que ter criatividade, proatividade. E como na Hostnet, por exemplo, a gente não é só desenvolver o produto e botar no ar e ir para casa. O produto é um avião que está voando e a gente está desenvolvendo ele enquanto o avião está voando. Verdade. Então, para mim, eu não quero só um hacker. Eu quero um profissional que esteja ali pronto para resolver qualquer problema e que esteja disponível. Verdade. Então, isso são 2 recados que eu dou para quem quer entrar na área de programação, que é focar nisso. Bem, o Eudes falou tudo, não tem muito mais o que acrescentar. Eu acho que na questão de quem quer ser programador, acho que algumas coisas são muito importantes. Essa questão que eu já falei aqui e eu vou insistir, é a questão de você entrar na empresa e ter um compromisso. Não é só saber programar, não é ser um bom programador como muita gente se acha por aí. É você ter o compromisso e ser um empreendedor. Porque para ser um empreendedor, não precisa você criar um negócio próprio. Você pode empreender dentro da empresa. O Eudes é um empreendedor. Ele empreendeu na carreira dele. E por que deu certo? Porque ele chegou aqui, ele se comprometeu, ele rapidamente começou a ter funções de maior responsabilidade. Por quê? Porque você percebia que ele estava realmente envolvido com a empresa. Ele queria participar. Uhum. Isso é um fator muito importante que tem que ser levado em consideração. Não basta ser um programador. E uma coisa que também eu vejo muitos jovens ficam perdendo tempo com discussões tipo, qual a melhor linguagem de programação? É o PHP, é o ASP. Gente, não tem melhor sistema operacional, não tem melhor linguagem de programação, é o que você precisa. Exatamente. Às vezes você precisa de um Mac porque você vai usar um software de edição de música que roda melhor no Mac, vai ser legal para você, vai ser melhor para você. Às vezes você precisa do Linux, porque você quer colocar um servidor e vai ser mais seguro trabalhar com Linux. Então, é a mesma coisa da linguagem. Às vezes a linguagem PHP é aquela linguagem que você precisa agora. Eu preciso colocar um e-commerce, eu tenho pronto ali o PrestaShop, está em PHP e eu só vou fazer uma alteração para ficar perfeito. Beleza. Não, mas eu vou precisar do Java porque vai rodar multiplataforma, é uma exigência, eu quero fazer uma única aplicação que rode multiplataforma. Não existe a linguagem melhor. Existe a linguagem que você precisa para aquele momento. Sai dessa discussão que isso é besteira. É perda de tempo mesmo. Eu estava falando disso ontem, eu estava dando aula ontem e falei, no mercado hoje, se você gosta de Java, você é obrigado a odiar o PHP. Se você gosta de PHP, você é obrigado a odiar o Java. Tipo, é time de futebol. Eu falo para meus alunos, linguagem de programação não é time de futebol. Exatamente. Se linguagem de programação fosse time de futebol, ela se chamava time de futebol. Acabou por aí. Então, não percam seu tempo discutindo qual delas é melhor. Discuta qual delas vai te atender em determinada situação. Eu vou citar uma coisa que a gente busca na Hostnet na hora de contratar para o dev. O compromisso é uma das coisas importantes, né, que o Eudes considera, mas às vezes a gente contrata alguém como trainee ou como estagiário, ele tem uma boa lógica de programação, mas ele não sabe a linguagem que a gente trabalha. Não tem problema nenhum, ele vai aprender aqui. Na realidade, o que eu vejo, eu percebo que o Eudes busca muito na contratação é a capacidade de aprender. Isso aí. Se você aprendeu o algoritmo, principalmente se aprendeu com o professor Guanabara, você vai chegar preparado e se você for esforçado, né, você vai conseguir aprender qualquer linguagem e rápido. Não vai ter tanta dificuldade, vai ser rápido. Então, por isso que eu te falo que não adianta ficar na linguagem A ou B. Você gosta tanto do ASP, aí resolveu trabalhar na Hostnet. Você vai trabalhar com PHP. Exatamente. E a Hostnet não vai ter preconceito com você porque você trabalha com ASP. Não, mas você vai ter que aprender o PHP. Exatamente. O que importa pra gente é a tua capacidade de aprender uma nova linguagem, entendeu? Então, assim, se foca nisso, se foca em ser bom em algoritmo. Entendeu? Se foca em ser bom em aprender rápido. Em desenvolver soluções. Em desenvolver soluções. Se foca na solução primeiro, antes de ficar discutindo qual é a melhor linguagem, qual é a melhor sistema operacional, qual é o melhor smartphone. Nossa, é discussão... Verdade. É discussão que é assim pro resto da vida. Eu nunca... Isso vem com a nossa maturidade, né? Isso é legal que vem com a nossa maturidade, mas eu percebo que dá pra gente conseguir não esperar o cara amadurecer nesse ponto.
Em vários outros pontos, sim. Até no comprometimento e tal, a maturidade traz isso pra gente. Mas essas brigas idiotas, eu acho que eu consigo fazer. Perca de tempo. Eu consigo resolver esse problema rapidinho. Então eu queria agradecer muito Ramiro Lobo, diretor de desenvolvimento da Hostnet, Eudes Nunes, o gerente de desenvolvimento da Hostnet. Cara, foi muito legal esse papo que a gente teve. Eu espero que você que tá ouvindo, tem alguma coisa importante pra você? Te tocou isso? Foi importante? Foi interessante? Mostra pros seus amigos. Você tá na escola e você odeia programação, assim como eu desodiava, e vários colegas seus também odeiam. Mostra pra eles, fala aqui, ó, um cara que odiava programação hoje é gerente de desenvolvimento. Pode ser que no futuro a gente tenha isso. Basta uma praga de professor, né, Eudes? É isso aí. Então eu queria agradecer vocês, agradecer mesmo. Muito obrigado pela participação. Qualquer coisa, os microfones estão sempre disponíveis aqui pra vocês. Se a gente pensar numa pauta bem legal, vocês vão ser intimados de volta. Vou dizer nem convidados, vocês serão intimados novamente. Valeu mesmo, muito obrigado, hein? Valeu, Guanabara. Um grande abraço a todos. Obrigado a você.